O varejo brasileiro registrou em junho o pior desempenho desde 2020, ano da pandemia, com uma queda de mais de 2% nas vendas reais. Foi 2,88%, segundo o índice Cielo do varejo ampliado. Nem a Copa do Mundo, nem as festas juninas conseguiram impulsar o comércio. O setor de serviços foi o mais afetado, com retração de 9%. Especialistas atribuem o enfraquecimento do consumo à pressão da inflação sobre a renda dos brasileiros. Isso é um dado muito importante, porque quando o varejo é todos nós comprando coisas na rua, nos supermercados, nas lojas, isso é varejo. Quando o varejo cai 2,88%, o varejo é a última linha antes do consumidor. Tudo que vem anterior também cai, porque imagina, o atacadista, o distribuidor e o fabricante. Então, se eles não têm um consumo na ponta, não tem sentido fabricar ou prestar serviços na retaguarda. E isso, junto com outras coisas, é o que o João estava falando sobre o IBGE, que te disse que tem 5,4% de desemprego, mas 60 milhões de brasileiros com capacidade de trabalhar entre 16 e 70 anos, muitos deles recebendo Bolsa Família, não têm interesse de trabalhar. E se a pessoa não tem interesse de procurar emprego, não está nesse indicador de desemprego. Se você está trabalhando 1 hora por semana, mesmo que não remunerado, para o IBGE, está trabalhando. Então, é mentiroso como nota de $3. Não tem coisa mais mentirosa que o indicador de desemprego. João. E você vê, Greg, esse indicador do varejo ele é fundamental para entender a economia brasileira, né? Como você disse, são essas compras, né, diárias, né, de dia a dia, supermercado, enfim. Então, chama muito a atenção essa discrepância, né, entre esse Brasil real, né, que a gente observa, né, inflação de alimentos, né, uma retração da renda, né, uma dificuldade das pessoas em progredir economicamente, em descompasso com o IBGE, né, que é o órgão oficial apontando números, que o Brasil vive pleno emprego, quando você bem apontou que essa questão dos benefícios sociais está inadequada ali no cálculo do seguro-desemprego, sem contar a questão da isenção do imposto de renda até R$5.000, que o governo Lula esperava capitalizar politicamente em cima disso, mas as pessoas que receberam essa isenção simplesmente não sentiram a isenção na conta, né, porque, inflação de alimentos, tudo sobe de preço, você vai no mercado, a cada tempo ali tem um aumento, então as pessoas não sentiram, e na época até a direita não conseguiu fazer uma oposição maior, até aumentar a isenção, né? Ou apresentar os argumentos no sentido de que o imposto de renda por si só ele é um absurdo a existência dele, né? Que sequer deveria existir, tinha que ter aumentado para 10, 50, 100 mil reais, né? Já que o governo tributa uma renda da qual ele não participou da geração. Então, esse é um indicador muito perigoso. Agora a gente observa se apontar isso na eleição, se o TSE vai falar, não pode porque o IBGE disse outra coisa, né? Então, vamos ver como funcionarão as instituições em termos eleitorais com esses números. Muitos desses queda de consumo têm a ver com a culpa do governo. Porque se o governo gasta muito e tem um déficit fiscal como tem, 56 bi no mês de maio, isso aumenta a dívida, 2,66% aumenta a dívida pública no mês de maio. Isso traciona os juros para cima, porque é o próprio governo que concorre com o privado, que o privado pede empréstimo para produzir, o governo pede empréstimo para manter a gastança. Aí essa taxa de juro alto, obviamente, estrangula o comércio, estrangula a indústria, estrangula o serviço, tudo. E gera um problema muito sério, porque é muito caro investir para melhorar a produtividade. Não sendo isso suficiente, aí aparece a outra questão, que tem a ver especificamente com toda a situação que o governo está fazendo para, de um lado, promover o consumo, isso se chama política fiscal expansionista, e o Banco Central, por outro lado, para conter a demanda para que não aumente tanto a inflação. Inflação que, segundo o IBGE, está em 5,2. Vai no supermercado para ver se está 5,2. Não está 5,2, não. E aí vem a outra questão, que é o governo se enfiando, através de impostos, nas empresas. E vou te dar um exemplo. Um grande atacadista de alimentos, sobretudo, faturou 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Quanto essa empresa pagou de impostos? 4,6 bilhões. Sabe quanto ganha uma empresa?
86 milhões. Então, faturou 20 bilhões, pagou 4,6 bilhões para o Estado e os sócios que colocam o seu recurso em capital de risco ganharam 86 milhões. Então, quando o governo falcatrua, te diga que o empregador é um explorador, então não, o maior explorador de todo mundo, trabalha ou não trabalha, é o governo. Segre, você sabe que esse recuo que a gente registrou aqui no varejo, ele é o pior recuo desde a pandemia. Então isso significa muito, porque a pandemia é um período de terras arrasadas. Ninguém tinha, né, foi tudo congelado, as pessoas perderam emprego, as rendas congelaram. Então foi um período atípico no que é um andar normal na carruagem de um crescimento econômico ou uma crise econômica. Então a pandemia, ter um índice assim, acende um sinal de alerta vermelho. E sabe o que é interessante? Hoje, mais cedo, eu estava em outro programa e a gente trouxe o IPCA do mês de junho, que houve um aumento de 0,19, algo assim, mas era um recuo menor. E na reportagem, né, do IBGE dizia que o número dos alimentos se manteve estável e baixou um pouco. As pessoas que... A gente estava repercutindo o que estava escrito na nota. As pessoas que estavam vendo essa live, elas ficaram revoltadas. Elas falaram, não é verdade, que absurdo. De fato, é um absurdo, porque a gente vê esses índices mostrando, né, os índices oficiais mostrando melhora. Essas melhoras são muito pequenas, então quase não é perceptível, mas também a gente está sentindo na pele o que é uma inflação alta. A gente já exacerbou a questão da meta da inflação. Temos uma inflação aqui, uma meta o teto de 4,5, a gente vai chegar a 5,5 ano que vem, mas temos a segunda maior taxa de juros real do mundo, ali em competição com a Rússia, para virar, tem reportagens que já disseram que somos a primeira, e por conta disso a percepção da qualidade econômica só piora, porque tudo é caro, comprar uma casa própria é caro, financiar seu próprio carro é caro, ir no mercado é caríssimo, comprar remédio é caríssimo, então essa percepção econômica o povo está sentindo, está na boca do povo. Você pode dizer, mas a inflação não está tão alta historicamente no Brasil, mas tá, entendeu? Tem algo muito que não fecha. Então, quando a gente olha esses dados muito bonitos que o governo lança, tem que olhar os pormenores desses dados. Que nem o Segre falou, a questão do desemprego. A gente vive um recorde histórico no desemprego aqui do Brasil. Mas, aquém do que ele falou, qual é o critério para isso? Você já parou para se perguntar o crescimento do setor informal, porque essas pessoas começam a trabalhar no setor informal e deixam de procurar emprego, o crescimento da pejotização, isso também contabiliza com a questão do desemprego. Se a pessoa está no setor informal, a qualidade de vida dela tem risco. Claro. Então, não é só por aí, são 2 pesos e 2 medidas, que nem também deram um índice recentemente sobre o analfabetismo. É recorde histórico no número na redução do analfabetismo no Brasil. Só que vamos olhar a qualidade dos analfabetos, dos alfabetizados, não sabem escrever, mas não sabem ler o que significa. Uhum. E vamos comparar com exames internacionais, como o Brasil se sai? É 2 pesos e 2 medidas em relação a esses dados. Eu vou te explicar por que a inflação é fajuta. Vou fazer como fala Luiz Arthur Nogueira, que está de férias, que a gente explica e descomplica a economia. Já que ele não está, eu assumo a função de explicar a economia. Não sei se vocês lembram, e a nossa audiência certamente sim, o Luiz Arthur explicou que tem um título do governo federal que paga o IPCA mais 8,72%, que é uma fábula de dinheiro para uma inflação de 5,2%. Imagina se eles dissessem qual é a inflação real. Aí teriam que pagar, de repente, em lugar de 5, 6, 7, mais o 8 ponto e pouco, porque senão ninguém compraria esses títulos. Essa falcatrua, que aqui é o IBGE, que está desenhando números para vender melhor a quem acredita ainda nele, sabe como fazia o cálculo de inflação, João, na Venezuela? Era o ovo. Ou seja, se o ovo aumentava, a inflação aumentava. Se o ovo não aumentava, a inflação então não aumentava. O que o governo fazia? Deixava o ovo sem aumentar. Então a inflação falava, aqui não temos inflação. Na Argentina, 2 governos canhoteiros, que nem esse, faziam a mesma coisa. Tem um indicador de inflação mundial que se chama o indicador Big Mac. Sim. Big Mac. O que fazia o governo da Cristina na época? Foi lá, falou com um fast food que vende o Big Mac e falou, olha, pode aumentar todos, mas não aumenta o Big Mac. Então a gente ia no fast food e comprava o Big Mac num preço de presente. Era
presente mesmo. Por quê? Porque se não aumentava. Porque se aumentava, mostrava isso. E como os títulos da dívida argentina eram em base à inflação, eles diminuíam o índice de inflação para pagar menos título. Então é mentiroso, é mentiroso.